Gênesis capítulo 15 é o texto que nós vamos ler e nele meditar, para que nele aprendamos sobre algumas questões que são bem pertinentes ao nosso dia a dia e queremos que o Senhor nos ensine por meio desse trecho e, sobre todas as coisas, mediante a operação do seu Espírito Santo nas nossas vidas. Gênesis capítulo de número 15, os irmãos assentados reverentemente vão acompanhar a leitura da palavra de Deus. Deus anima a Abraão e lhe promete um filho. Assim diz a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e lhe disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu Deus, o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás aos teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o gigarzeu e o jebuseu. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste mês de agosto, de julho, nós vamos dar início a uma nova série de pregações aqui dominicalmente. A série, ela se chama Renovando a Fé e a Esperança. Esse é o nome da série que tem início hoje. O título do sermão de hoje, da mensagem de hoje, da primeira mensagem dessa série, chama-se Quando a promessa de Deus parece demorar
e a vida não tem mais sentido. Quando a promessa de Deus parece demorar e a vida não tem mais sentido. Eu começo essa nossa reflexão hoje fazendo uma pergunta retórica. Você já teve raiva de Deus? Você já ficou bravo com Deus? Você já ficou decepcionado com Deus? Já teve momentos na sua vida em que você, diante de uma promessa, ou diante de algo que você tanto queria, ou diante de algo que você julgava justo, aquilo não aconteceu? Diante de uma palavra de Deus, diante de uma promessa de Deus, ou que você julgou demorado e falou assim: poxa vida, eu creio tanto nisso, eu queria tanto isso, por que as coisas não acontecem para mim? Olha fulano, olha a vida dele, ele está tão bem, ele se veste tão bem, olha a casa dele, olha a vida dele, e olha eu. Poxa, e eu creio tanto em Deus, eu não perco um culto. Toda vez eu estou lá, eu leio a palavra, eu oro, e a minha vida é isso. Poxa vida, quando que essas promessas são só para os outros e para mim nada? Já aconteceu com você algo semelhante a isso? Comigo, centenas ou milhares de vezes. Olha, isso é comum. Então não tenha medo se a sua resposta foi sim e você não quis dizer assim. Não tem problema. Abraão também. Nós estamos diante de um texto em que Abraão está cobrando uma promessa. Nós estamos no capítulo 15 e essa história começa lá no capítulo 12, quando ele chama Abraão de Ur dos Caldeus e diz: de ti farei uma grande nação. Capítulo 12. Já no capítulo 13, Deus está dizendo assim para ele: olha, a tua descendência será numerosa. Então, uma promessa no capítulo 12, uma promessa no capítulo 13, no capítulo 14, Deus lhe dá uma grande vitória militar, e no capítulo 15, aí ele fala: bom, pera lá, eu tenho uma promessa no 12, eu tenho outra promessa no 13, no 14 o Senhor me deu uma grande vitória, agora é hora de eu falar: Senhor, quando vai chegar a minha hora? Por isso o título da mensagem de hoje: quando a promessa de Deus parece demorar e a vida deixa de fazer sentido. Ele vai cobrar Deus. O capítulo que nós acabamos de ler e onde nós vamos basear a nossa reflexão na manhã de hoje, irmãos, vem de uma queixa interna de Abraão. Mas veja bem, antes de ele abrir a boca para reclamar, Deus já lhe aparece numa visão, dizendo: querido, não tenha medo. Antes dele abrir a boca. Se não, veja só a leitura do verso 1. O verso 1 diz: depois destes acontecimentos, depois da luta narrada no capítulo 14, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: não temas. Observe que o autor, o narrador, que é Moisés, ele não relata nenhuma queixa de Abraão. Abraão não abriu a boca, mas Deus lhe visita porque Deus conhece o que se passa dentro, no interior de Abraão. Nessa manhã, irmãos, nós queremos analisar 3 aspectos nesse episódio, para que aprendamos como agir e o que ocorre quando a promessa de Deus parece demorar. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que quando a promessa parece demorar e parece que a vida já perdeu as cores, perdeu o sentido, a primeira lição que nós aprendemos é que Deus acolhe a nossa angústia. Deus acolhe a nossa angústia enquanto a promessa não se cumpre. Volte-se a olhar para os versos de 1 a 3, e os versos dizem assim:
Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu-lhe Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eu quero chamar a sua atenção que esse texto, ele começa com uma declaração extraordinária. Ele diz assim: Abraão, eu sou o teu escudo, meu querido, eu te defendo, eu que te protejo, e o teu galardão será assim sobremodo elevado. É significativo aqui, irmãos, nós observarmos que a primeira palavra de Deus a Abraão é: não tenha medo. E insisto no que eu citei alguns minutos atrás: Abraão não se queixa. Ele nada fala, mas Deus já intervém dizendo: eu sei que isso perturba a tua alma, eu sei. Eu sei que você leva isso para a cama, eu sei. Eu sei que o teu travesseiro está difícil, está duro, eu sei. Eu sei que você não tem paz, eu sei, mas eu estou te dizendo, meu querido, não tenha medo. O que a gente aprende aqui, irmãos, é que enquanto a promessa não se cumpre, Deus vai tratando dos nossos sentimentos. Porque Ele sabe a força que tem um sentimento dentro de uma alma angustiada. Ele sabe. Então o Senhor se adianta em perceber as nossas inquietações, ainda antes que nós falemos qualquer coisa. Mas Abraão é sincero, por isso que eu citei alguns minutos atrás, não tenha vergonha ou medo de dizer: sim, eu já tive raiva de Deus. Sim, eu já me inquietei com Deus. Não tenha receio de falar isso, porque Abraão, ele responde a essa visão de Deus com muita sinceridade. Ele diz: Senhor, o que é que o Senhor vai me dar? Eu tenho várias promessas, mas o que é que o Senhor vai me dar? Observe muito bem isso. O que o Senhor vai me dar se eu continuo sem essa posteridade que o Senhor me disse? Aqui, irmãos, nós devemos entender que não há nenhuma rebeldia da parte de Abrão. É uma alma inquieta. E como nós muito bem já sabemos e aprendemos aqui na igreja, o inquieto inquieta. Ele não está bem. Não importa se ele está num lugar bom. A alma está inquieta. Ele vai inquietar todo mundo. O inquieto é assim. É assim que ele se encontra. Ele tem uma promessa, ele quer um filho. E a coisa não está andando de acordo com o que ele pensa. Então, não há uma palavra de rebeldia. O que está aqui, irmãos, o que há em Abraão é dor. O que está aqui em Abraão é perplexidade. É um conflito entre a promessa e a não concretude dessa promessa. A realidade dele é dura, é uma realidade difícil. Aprendemos também aqui, irmãos, que aquele homem de fé, porque Abraão é conhecido como o pai da fé, a verdadeira fé, ela não elimina os questionamentos. Então, questionar não é errado, não é pecado. A verdadeira fé não elimina as perguntas. O que hás de me dar, Senhor? A verdadeira fé nos leva aos pés de Deus, que tudo pode e pode todas as coisas. Quando analisamos as páginas das Escrituras e as suas variadas histórias, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos observar muitos personagens que também viveram os seus momentos de angústias. José. Quanta angústia aquele homem passou, quanto tempo demorou até que ele saísse do fundo do poço no deserto até ao palácio de Faraó. É um processo. Davi, ele foi ungido rei na frente do seu pai e dos seus irmãos, mas demorou muitos anos para ele assumir o trono de Israel. Ana, de quem nós conversamos alguns meses atrás, em maio, Ana demorou muito para receber Samuel como filho nos braços.
Há um processo. Israel, também o povo de Deus, demorou muitos séculos até receber a chegada do Messias prometido pelos profetas. A aparente demora de Deus, irmãos, nunca significou abandono, esquecimento. Nunca. Ela faz parte do propósito de Deus, que é um propósito santo. O Senhor não usa o nosso relógio, o Senhor não usa o nosso calendário. Portanto, irmãos, o que acontece quando a promessa de Deus parece demorada é que Ele acolhe, sim, a angústia do nosso coração. Sinta-se acolhido como Abraão o foi naquele dia. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, quando a promessa de Deus parece demorar e a vida parece perder sentido, a segunda lição é que enquanto isso não acontece, Deus vai fortalecendo a nossa fé e nos lembrando que quem Ele é, nos lembrando de quem Ele é, e não apenas aquilo que Ele vai dar. Segunda lição, enquanto isso, Deus fortalece a nossa fé, lembrando quem Ele é, e não somente aquilo que Ele vai dar. Volte o seu olhar para os versos de 4 a 6. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Observe bem, ele fez uma pergunta: o que me darás, Senhor? O que é que o Senhor vai me dar? Deus não responde o que Ele vai dar. Percebeu isso? Deus não diz isso. Deus começa com uma reafirmação de promessa. É Deus quem vai conduzir o diálogo aqui. É Ele. É absolutamente o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Ele diz: esse não é teu herdeiro. O herdeiro é aquele que vai nascer de ti. Eu já te falei. Então, enquanto as coisas não acontecem, irmãos, Deus não abandona Abraão. Ele fala: Abraão, vem cá, meu querido, deixa eu te falar de algumas coisas, eu vou te lembrar algumas coisas, mas sobretudo quem eu sou. Você anda esquecido de quem eu sou. Uma outra coisa que Deus está fazendo, nos diz esse texto aqui, irmãos, é que Deus nos convida para enxergar algo que nós não enxergamos. Eu acho muito lindo esse texto que está no verso de número 5, quando ele diz: vamos dar uma voltinha lá fora. Sai desse teu mundinho aqui, dessa tenda. Sai da casinha, querido. Vamos lá fora. Vamos olhar para cima. Abraão, está faltando você olhar para cima, Abraão. Olha as estrelas. Irmãos, eu acho isso muito significativo, porque Deus convida Abraão a sair da sua mesmice da tenda. É o lugar de reclamação. Aquela tenda onde ele estava ali com Sara, eles estavam confabulando, aquilo ali se transformou num muro de lamentações. Só de passado, de queixas. Quantas vezes isso não ocorre exatamente conosco? A gente fica dentro de casa, num casulo, fechado, só reclamando da vida. Quantas vezes a gente não está exatamente como Abraão? E nos falta sair, mudar de ares, olhar para cima e ver a grandeza de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Vou fazer uma pergunta bem básica, os irmãos não precisam me responder. Os irmãos viram a lua nessa semana passada? Uau! Que linda a lua! Que lindas são as obras de Deus. Olhar, ver Deus em todas as coisas. Que cena maravilhosa. Abraão, olha para cima, Abraão. Olha para os céus, Abraão. Enquanto Abraão estava olhando a sua esterilidade,
Abraão só tinha olhos para as suas lamentações, para as suas limitações. Deus fala, para de olhar para isso, olha para cima. Para onde temos olhado? O que temos observado? O que tem saído dos nossos lábios? Lamentações, cobranças, reclamações, inquietudes? Estamos de fato ajudando ou inquietando os outros? Estamos envenenando os outros com as nossas inquietações e com as nossas angústias? O que Deus está falando para Abraão, irmãos, e para nós hoje, nessa manhã, é que a fé precisa aprender a olhar para cima. A fé precisa aprender além das circunstâncias. Isso a gente já sabe, a gente precisa saber é de Deus. De nós já sabemos. Conhecemos as nossas finitudes, as nossas limitações. A promessa, irmãos, ela depende de Deus, não de nós. Olha para cima, meu amigo. A promessa de Deus, irmãos, não depende das nossas limitações, das nossas imposições, das nossas angústias, ou não depende, irmãos, da nossa agenda, de como queremos que Deus haja e quando queremos que Deus haja. Quando ele olha para cima e Deus lembra quem ele é e Deus diz, conta as estrelas, nos diz o texto, irmãos, na resposta no verso de número 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Observe muito bem, quando ele creu. Irmãos, quando as angústias tomam o nosso coração, quando a promessa parece demorar, não é hora de crer na dúvida, é hora de crer na fé, na palavra de Deus. Se é dúvida, a própria palavra diz, duvide. O que nós fazemos? Invertemos. Nós cremos na dúvida e duvidamos da fé. Certamente, irmãos, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que Abraão, ele não foi justificado pelas suas angústias. Ele não foi justificado porque ele cobrou a Deus. Ele não foi justificado pela obediência, ele foi justificado pela fé. A justificação sempre foi pela fé, desde o Velho Testamento. Ele foi declarado justo aqui nesse texto, irmãos, porque ele creu. Ele creu. É pela fé que somos justificados. Assim como Abraão creu, irmãos, nós estamos aprendendo aqui que toda a redenção, desde o Velho Testamento, já apontava para Cristo no Novo Testamento. É pela fé, não é pelas obras, não pelas nossas inquietudes, não pelas nossas queixas, mas quando cremos. A salvação, irmãos, sempre foi pela graça, mediante a fé. Ele creu. Querido, querida, enquanto a promessa não se cumpre, ou quando nós chegarmos à conclusão que está demorando demais, quando parece que a vida não tem mais sentido, que a gente já se rendeu às dores e inquietações, entenda, não deixe de crer. Por isso a série fala sobre isso. O nome da série que nós vamos começar hoje, que hoje estamos iniciando, é Renovando a Fé e a Esperança. A Igreja de Cristo precisa ter a sua fé renovada. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que quando a promessa de Deus parece demorar-se e quando a vida perde o sentido, a terceira lição que nós aprendemos é que, enquanto isso, Deus fortalece a nossa fé e renova a aliança dele para conosco. Enquanto isso, Deus fortalece a nossa fé e renova a sua aliança para conosco. Volte o seu olhar para o verso de 7 a 11. Disse mais, eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la?
Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, mas não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Como é que Deus fortalece a fé e renova a esperança? Vamos falar sobre isso. Observe que mesmo depois de crer, como diz o verso 6, ele creu, o verso 6 diz isso, né? Ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Mesmo crendo, ele continua com algumas perguntas, ele se sente à vontade para questionar a Deus. E ele pergunta: como que eu vou saber se eu vou possuir de fato essas terras que o Senhor está me falando aqui? Mais uma vez eu torno a dizer, não há nenhuma rejeição, não há nenhum problema em perguntar a Deus. A aflição daquele homem é tão grande que ele quer data, ele quer uma agenda, né? Como se ele pudesse impor ao Senhor a agenda. E Deus não o rejeita, Deus não o repreende. Deus o convida para entrar em aliança com ele. Então, irmãos, enquanto nós estamos inquietos lá, sem dormir, cobrando, achando que a grama do outro é sempre mais verde, a nossa não é, a nossa é seca, né? A vida do outro é melhor do que a nossa, a gente tem que parar com isso. A gente tem que aprender a dar um basta nisso e começar a crer. O que Deus está propondo aqui para Abraão, irmãos, é estabelecer uma cerimônia de aliança. E essa questão dos animais aqui é muito interessante. Isso aqui tem um significado muito importante. O abrir os animais pela metade, colocar uma na frente do outro, isso aqui tem um significado bacana. No Antigo Oriente, quando 2 partes faziam uma aliança, ambas as partes passavam entre os animais divididos, dizendo simbolicamente assim: olha, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu quebrar a aliança. Então vamos entender o que aconteceu. Deus falou: pega esses animais, parte ao meio. Ele pegou os animais e partiu ao meio. O que dizia a tradição, as 2 partes, no caso Abraão e Deus, deveriam passar no meio daqueles animais, porque isso tem uma simbologia no passado que significava dizer o seguinte: se eu quebrar a minha parte da aliança, eu vou morrer como esses animais estão mortos. Tudo bem? O texto nos diz se Abraão passou pelos animais? Não passou. Somente Deus. Sabe o que isso significa? Que Deus não depende da gente para cumprir a aliança dele. Ele é Deus e ele vai cumprir. Abraão adormece, nos diz o texto. Ele adormece profundamente. Somente depois, quando Deus aqui, representado por aquela fogueira, né, aquela fumaça, aquele forno fumegante, né, aí Deus passa para dizer: eu não preciso de você, camarada. Eu sou eu, você precisa me conhecer. Por isso que eu te trouxe aqui. A minha aliança eu vou cumprir, a minha parte eu vou cumprir. Essa é a mensagem muito clara. Eu não dependo da tua capacidade para fazer o que eu tenho que fazer, Abraão. O cumprimento dessa aliança, irmãos, ela depende exclusivamente da fidelidade de Deus, não da disposição de Abraão, não da capacidade de Abraão, não da força de Abraão, não da perfeição de Abraão. É Deus dizendo: meu querido, quem assume responsabilidade aqui sou eu. Eu sou Deus. Aqui, irmãos, nós estamos diante de um retrato da graça maravilhosa de Deus no meio das nossas tempestades pessoais. Deus governa sobre todas as tempestades. É Deus quem assume
toda a responsabilidade. A nossa esperança, irmãos, e a nossa fé não deve, não pode repousar na nossa capacidade, senão somente na capacidade daquele que promete e cumpre todas as coisas. Séculos depois, quem vai cumprir tudo isso é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Partindo para a parte final já da nossa reflexão nessa manhã, irmãos, aprendemos algumas lições nesta manhã. A espera faz parte dos ensinos de Deus para o seu povo. O seu povo precisa aprender a esperar no Senhor. Deus, irmãos, não é leite em pó, que você põe na água, chacoalha e já vira leite. Deus não é isso. Leite em pó é leite em pó. Deus não é miojo, que rapidamente, em 2 minutos, já está tudo pronto. Deus frequentemente, irmãos, trabalha muito mais no nosso caráter do que nas nossas circunstâncias. Você já parou para perceber que Deus está querendo mudar o teu caráter? Ou você se acha perfeito? Enquanto esperamos pelas respostas às nossas angústias e inquietações, Deus está nos conformando à imagem de Cristo. Uma outra lição que nós aprendemos nessa manhã, irmãos, é que a nossa segurança está no caráter de Deus. É no caráter de Deus que está a nossa segurança. Sabe por quê, irmãos? Porque as circunstâncias mudam. Os sentimentos mudam. A nossa percepção é falha. Ela não é perfeita. Mas Deus permanece o mesmo. E glórias a Ele por isso. A fidelidade dEle não depende da intensidade da nossa fé. Ele continua sendo pleno e eterno porque Ele assim o é. Em Deus não há sombra ou variação de mudança. Ele é eterno e imutável. A nossa fé, irmãos, deve estar sendo sustentada pela fidelidade dEle, não nossa em nós mesmos. Concluindo a nossa reflexão nesta manhã, o texto de Gênesis 15, irmãos, começa com um homem aflito. O texto do capítulo 15 nos fala de um homem que olha para si, a sua situação, a sua dor, a sua angústia, os seus problemas. Mas ele está calado, ele está sofrendo calado. É um homem que está observando somente o seu quadro, somente a sua situação. Mas o capítulo 15 termina com esse homem contemplando a aliança de Deus. Olha como Deus muda todas as coisas. Mas observe que há um processo em que Deus acolhe a angústia daquele homem. Um processo em que ele chega para esse homem e diz: sai daí, vem cá, deixa eu bater um papo contigo aqui fora, olha para cima, veja o que eu já preparei. Você crê? Creio. É assim. É assim. Entre uma cena e outra, nada mudou a realidade de Abraão. Abraão continuava sem filhos. Do início do capítulo até o fim, ele continuou sem filhos. Mas algo dentro dele precisava mudar. Era a percepção de Deus. Ele precisava conhecer a Deus mais um pouquinho. Algo mudou completamente. A sua esperança foi novamente ancorada na promessa de Deus. Onde está ancorada, ou onde estamos ancorando a nossa vida cristã? Numa religião? Numa igreja? Numa pessoa? Num pastor?
Não poderá ser assim. É Deus. Nele, tão somente nele, a nossa vida deve estar ancorada. Talvez hoje, irmãos, os irmãos que estão aqui hoje, você que está assistindo pelo YouTube essa mensagem, talvez esteja ocorrendo exatamente isso. Pessoas questionando Deus. E isso não está errado. Pessoas cobrando Deus. Eu também acho que isso não está errado. Mas são pessoas que estão dando mais valor às inquietações do que propriamente à fé. O que nós estamos aprendendo aqui, irmãos, é que assim como ocorreu a Abraão, talvez esteja ocorrendo conosco. A gente acha que os céus estão calados, que Deus está esquecido, que Deus se esqueceu de nós. Aliás, quem somos nós diante da grandeza de Deus? Deus não vai cuidar de mim. Deus falou só para me dar uma força, na verdade não é isso que Ele tem para mim. Entretanto, Gênesis capítulo 15 nos lembra de que Deus continua sendo Deus de aliança, meu irmão. Entenda o que é uma aliança. É um compromisso no qual Deus promete e o homem se compromete. Mas Deus não vai deixar de ser fiel pela infidelidade do homem. Ele de forma alguma pode negar-se a si mesmo. Ele continua governando a história, ele continua cumprindo tudo aquilo que ele prometeu. O relógio dele nunca atrasou. Ele nunca chegou atrasado para nada. A fidelidade do nosso Deus jamais falhou, jamais há de falhar. Portanto, quando a promessa dele parece demorar, quando a vida parece não ter mais sentido ou ter perdido as cores, não olhe apenas para a terra, não olhe apenas para si, não olhe para a sua tenda, não transforme o seu lar num muro de lamentações. Creia, saia, olha para cima, veja a grandeza de Deus. Levante os olhos para os céus, lembre-se de quem Deus é. Lembre-se da aliança que foi selada em Cristo e descanse na certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Entre Gênesis capítulo 12, quando Deus diz, sai de Ur e de ti farei uma grande nação, até o choro de Isaque romper o silêncio no deserto, passaram-se 25 anos. 25 anos. Não foi fácil. Mas foi no tempo de Deus, na forma de Deus, do jeito que Deus diz que deveria ser. Queridos, precisamos sim renovar a nossa fé e a nossa esperança. Vivemos um mundo de grandes transformações geopolíticas. O mundo está mudando, irmãos. Nós temos aqui entre nós uma irmã querida que mora no continente europeu. E ela pode, com mais propriedade do que qualquer um de nós, mostrar ou falar para nós como que está a Europa. A Europa é um barril de pólvoras. Agora, parte da África também está se levantando. O mundo está mudando, querido. Entenda que isso não vai parar e não vai melhorar. Não pense que vai melhorar. Não vai, meu irmão, não vai. Onde está a nossa esperança? Se não estiver em Deus, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É hora de firmarmos a nossa fé e deixarmos de ficar nos baseando nas nossas próprias inquietações da nossa alma. Precisamos aprender a nos calar, como disse Davi. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus.
É hora de nós mesmos darmos um basta em nós mesmos e pararmos de ser como gado na multidão, levado por inquietações. Observem as mídias, qualquer mídia que você abra, está todo mundo vendendo tudo. Parece que de uma hora para outra a gente está precisando de tudo, a gente não tem mais nada. A gente vira pessoas absurdamente inquietas. Preciso disso, preciso disso, preciso disso. Quando na verdade a gente só precisa sair disso e olhar para cima. É hora de trancar a porta e se encontrar com Deus. É hora de dobrar o joelho e fortalecer a fé em Deus. Chegamos ao final da nossa mensagem hoje e rogamos, irmãos, que Deus nos fortaleça a fé e a esperança. Essa é apenas a primeira mensagem da série de mensagens que nós teremos pela frente. Que Deus renove a sua fé, que Deus renove a sua esperança nele e tão somente nele, em nome de Jesus. Amém.